Olá pessoal, olha, em Sociologia eu estou aqui com o livro da Maria Cristina Castilho Costa. Ela traz uns elementos importantes para entender o surgimento da Sociologia. A Sociologia, assim como as outras ciências sociais, ela nasceu a partir da necessidade surgida com as crises sociais, com as transformações da sociedade, e ela vai ter por base principalmente o Renascimento, que vai modificar a forma de perceber a sociedade, de perceber o mundo. Todos sabem que o Renascimento vai ser exatamente o contraponto à Idade Média. O Renascimento ele vai trazer exatamente elementos que vão questionar o poder religioso que explicava todas as coisas no mundo. Então, com o desenvolvimento da sociedade, com as transformações da sociedade, a igreja ela já não tinha elementos suficientes para responder, melhor dizendo, não tinha condições suficientes para responder às necessidades do novo tempo. Nós tínhamos já, por exemplo, o crescimento do mercado, precisava cada vez mais desse mercado se expandir, de novas descobertas, e aí ficar simplesmente no pensamento teocêntrico para explicar as coisas não era suficiente. Por isso que o Renascimento vai ser exatamente o contraponto ao modelo medieval, ao modelo antigo, que explicava todas as coisas pela fé. Agora as coisas vão ser explicadas pela razão. A Maria Cristina Castilho Costa, ela traz nesse livro que eu indiquei há pouco, A Crise das Explicações Religiosas e o Triunfo da Ciência. Ela fala sobre o milagre da ciência. Vamos ler um pouquinho desse trecho aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre exatamente os principais acontecimentos que levaram ao surgimento das ciências sociais, mais precisamente da sociologia, e quais os métodos que foram utilizados com esse surgimento das ciências sociais. O milagre da ciência. Antes de continuar o nosso vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Vários aspectos da filosofia da Ilustração preparam o surgimento das ciências sociais no século XIX. O primeiro deles foi a crescente credibilidade alcançada pelo pensamento científico. Os efeitos dos novos inventos, como para-raios e as vacinas, eram amplamente verificáveis e pareciam curar de êxito as atividades científicas. Claro está que a sociedade europeia da época não se dava conta das nefastas consequências que a Revolução Industrial do século XVIII teria para o mundo tradicional agrário e manufatureiro. Aos olhos dos homens da época, eram vitoriosas as conquistas do conhecimento humano no sentido de abrir caminho para o controle sobre as leis da natureza. As ideias de progresso, racionalismo e vitória do homem sobre a natureza exerceram todo o seu encanto sobre a mentalidade da época. A vida parecia se submeter aos ditames do homem esclarecido. Preparava-se então o caminho para o amplo progresso científico que aflorou no final do século XIX, quando capitalistas financeiros, investindo na atividade científica, fizeram surgir a segunda revolução industrial, ou a chamada revolução científica. Se esses pensamentos racional e científico parecia válido para explicar a natureza e controlá-la, ele poderia abarcar também a sociedade, vista como componente da natureza. A sociedade igualmente poderia ser explicada, conhecida e controlada. O surgimento das ciências sociais vai levar em consideração a necessidade de um método que se utilizasse praticamente da mesma postura que se tinha nas chamadas ciências da natureza, buscando a neutralidade e buscando verificar as leis naturais, considerar as leis naturais.
As leis naturais são, na verdade, lei natural vai ser um termo que vai ser utilizado para explicar os fenômenos que ocorrem na natureza e que pela sua repetição se percebe exatamente que ele apresenta uma lei natural, ou seja, uma força própria que pode ser inclusive verificada e explicada. É esse sentimento aí que as ciências sociais vão também considerar esse método para analisar a sociedade, mais precisamente a partir de Auguste Comte, que nós vamos falar sobre a sociologia e o positivismo. Outra coisa fundamental que foi colocada aqui no pensamento aqui no livro da Maria Cristina Castilho Costa é que o desenvolvimento da sociedade industrial vai exatamente ser capitaneado pelos capitalistas, pelos donos dos meios de produção, que tinham a necessidade de um pensamento racional científico para dar conta das suas necessidades de desenvolvimento dessa sociedade e, mais precisamente, garantisse o lucro, garantisse a riqueza. Portanto, temos aqui a ciência que ela vai ser fundamentada, vai ser apoiada pela burguesia que nasce com esse processo de industrialização. Vamos falar sobre a questão do método. Qual método utilizado para explicar a sociedade? Já vimos que exatamente vai se basear nas ciências naturais, nas leis naturais. A Cristina Costa ela vai destacar o seguinte nessa questão do método. O filósofo da Ilustração, além de se preocupar com o conhecimento da natureza e seu controle, queria encontrar o meio racional mais adequado para chegar àquele objetivo. Essa palavra ilustração aqui, na verdade, você pode trocar por iluminismo, que exatamente depois do Renascimento, aí no século XVII, vamos ter essa razão como a luz do mundo. E então a ilustração vai ser exatamente esse processo aí do iluminismo, onde a razão vai ser o ponto central. Então, daí provieram as discussões em torno do método científico. A indução, que vai ser um método utilizado na época, já é um método que concebia o conhecimento como resultado da experimentação contínua e do aprofundamento da manipulação empírica, havia sido pregada por Bacon desde o fim do Renascimento. Então a ideia da experimentação para se buscar a comprovação de por que as coisas acontecem. Então nós temos aí a indução. Em contraposição a essa indução aí, Descartes defendia a validade do método dedutivo, ou seja, aquele que possibilitava descobertas através do encadeamento lógico de hipóteses elaboradas a partir da atividade primordial da razão. O método indutivo vai se basear na experimentação, o método dedutivo vai se basear na lógica, no encadeamento lógico para responder às coisas, considerando o geral para o particular. A ciência ela se fundava, portanto, como método de ideias que diziam respeito à natureza dos fatos e aos métodos para compreendê-lo. Por isso, as primeiras questões que os sociólogos do século XIX tentarão responder serão relacionadas à definição dos fatos sociais e ao método de investigação. Tanto a indução de Bacon como a dedução de Descartes serão traduzidas em procedimentos válidos para as pesquisas sobre a natureza da sociedade. Portanto, exatamente os métodos indutivo e dedutivo eles vão continuar sendo utilizados nas ciências sociais agora para comprovar as coisas, comprovar aquilo que se está tentando explicar através de métodos de investigação. Em seguida, a autora Cristina Costa vai falar sobre o anticlericalismo que vai surgir exatamente com o desenvolvimento dessa sociedade racional que nasce com o Renascimento, se aprimora com o Iluminismo e aí vai se garantir aí o desenvolvimento mais avançado ainda com
o processo de desenvolvimento, das revoluções industrial e francesa, porque todo pensamento surgido com o Renascimento e com o Iluminismo vai fundamentar a Revolução Industrial e as revoluções políticas, como a Revolução Francesa. O que diz a Cristina Costa sobre o anticlericalismo? Um aspecto de especial importância no pensamento do Iluminismo ou da Ilustração, sobretudo de origem francesa, foi o anticlericalismo. Entre os filósofos e literatos que insurgiram contra a religião, e em particular contra a Igreja Católica, destaca-se Voltaire, que não se atinha somente à propagação de ideias anticlericais, mas ele também moveu processos judiciais contra a Igreja Católica a fim de rever antigas condenações da Inquisição. Voltaire chegou a comprovar a injustiça de alguns vereditos eclesiais e a obter indenizações às famílias dos condenados. Dessa forma, a Igreja foi questionada como fonte de poder secular, político e econômico e como instituição que feria os princípios da soberania nacional na medida em que se imiscuía em questões civis e de Estado. Tal questionamento levou naturalmente a uma descrença na doutrina e na infalibilidade eclesiástica, assim como ao repúdio à atuação secular do clero. Esse processo, denominado por alguns historiadores laicização da sociedade, por outros descristianização, atingiu seu apogeu no século XIX. Nesse período, desenvolveram-se filosofias materialistas e o próprio estudo da religião em suas origens e funções como instituição social ou mero setor da cultura humana. Portanto, pessoal, temos aí exatamente com o desenvolvimento da Ilustração, do Iluminismo, do racionalismo, vamos ter agora o predomínio da razão, da ciência sendo utilizada para a explicação dos fatos sociais, e a Igreja Católica, que tinha uma predominância sobre o pensamento na sociedade, sobre as explicações das coisas, ela vai ser inclusive objeto de investigação. Agora, vale ressaltar que nesse período aí de desenvolvimento dessa ciência social baseada no Iluminismo, a Igreja Católica também ela vai passar por um processo de ressignificação. Ela não vai acabar totalmente o seu poder. Ela vai continuar tendo uma certa influência, mas agora vai se moldar a racionalidade que o Renascimento e o Iluminismo trouxeram, ok? Então, esses pontos que trouxe para vocês hoje é exatamente para entender melhor como surgiram as ciências sociais, principalmente a partir do positivismo. Com o fim do predomínio religioso, vamos ter agora a explicação pelo uso da razão, a explicação das coisas, do que acontece na sociedade. Então, Augusto Comte vai levar em consideração essas transformações que ocorreram a partir do Renascimento, que põe fim ao período medieval, e agora vão surgir métodos de investigação diversos para entender a sociedade. Ok? Então, pessoal, isso que tinha para colocar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, que é muito importante para que a gente continue com os nossos trabalhos, contribuindo para o conhecimento, e de ativar o sininho para receber ajuda. Ok?